isso aí, pessoal. Estamos aqui na edição 2023 do Podcast Experience para iniciar esse bate-papo, uma espécie de uma extensão da conversa que a gente fez agora há pouco, numa mesa redonda, muito bacana, sobre como é que a gente conecta ou como é que a gente transforma paixão em profissão. Meu nome é Samuel Leite, sou jornalista, podcaster e sou vice-presidente da ABPod. Eu vou pedir para os meus convidados se apresentarem. Vou começar contigo, Laura. Fala um pouquinho de você e da tua jornada, enfim, para a gente iniciar o nosso papo aí. Eu sou a Laura Capanema, sou jornalista de formação, trabalhei muito tempo no mercado editorial e nas revistas Editora Abril, fui editora da revista Datam, que depois virou Latam, e depois fui trabalhar no Airbnb com comunicação digital. Foi onde eu fiz o meu primeiro podcast, porque a gente cuidava de América Latina, a gente fazia bastante vídeo e tinha alguns países que usavam spots para a gente poder contar. A gente fazia spots de rádio. Legal. E aí começaram a virar programas de podcast que eles faziam download, né? Como o podcast nasceu, enfim. Isso em 2017, assim. Uau. E aí a gente comecei a gostar muito de áudio. E aí, quando eu saí de lá, eu fui para o UOL para ser produtora de podcast. Falei, quero fazer só isso. Além de ser uma grande ouvinte, né? Ouvia demais. E 2018 foi o ano que meu filho nasceu. Aí eu brinco que eu ficava empurrando muito carrinho e sozinha, de licença maternidade. Aí eu ficava com fone de ouvido, que era o que me fazia companhia. Eu via todos os programas de 2018. E aí eu fui para o UOL para trabalhar com isso, logo que eu voltei de licença maternidade. E produzia todos os programas do UOL. E aí eu aprendi a produzir mesmo, enfim, editar e roteirizar e tal. E do UOL fui para a Deezer. E hoje eu sou gerente de podcast e audiobooks na Deezer. Cuido de conteúdos em geral. Eu acho que o tema da paixão à profissão tem toda Perfeito, conexão né? contigo, Perfeito. Né? Muito porque bom. eu migrei por causa da paixão. Boa. Eu pedi o emprego. Eu falei, eu só escuto podcast, quero trabalhar com isso. Mas você sabe editar? Não, mas eu aprendo. Eu tenho referências, eu tenho boas refs. E aí foi isso. Rodrigo, conta um pouquinho também da tua jornada, da tua experiência, que eu sei que é vasta. Você também está militando há muito tempo no áudio. Sim. Como um todo, né? Mas, enfim, se apresenta aí pra gente. Não, então, eu sou o Rodrigo Tigre. Eu trabalho com publicidade digital desde 95, 96, no início da internet, lá atrás. E desde 2017 com áudio, né? Eu fui sócio de uma das primeiras empresas a comercializar áudio digital aqui no Brasil. A empresa foi comprada em 2021 e aí em 2022 eu saí e comecei ano passado na Edsmóvel, em janeiro na Edsmóvel, cuidando da parte de áudio da empresa como um todo. Hoje a empresa tem escritório na América Latina toda, Estados Unidos, Europa, até na Turquia eu estou abrindo o áudio aí. E quando a gente começa a falar de podcast, de áudio, né, em 2017, claro que o inventário é grande de rádio e etc. Na época, em 2017, o Deezer, o Spotify ainda não tinham aberto também seus inventários, incluído, né, o podcast nisso, mas naturalmente a gente começou a olhar para esse lado também. E hoje a gente tem uma rede de podcasts que a gente faz a parte de comercialização, principalmente com tecnologia, né? Com anúncios dinâmicos, etc. Então, muito legal. Estamos aí. Muito bom. Bom, a gente, no nosso painel, a gente teve a oportunidade de fazer justamente essa conexão entre novos formatos, tecnologia e também como é que isso se conecta com o business na ponta, né? Com as marcas e tudo mais. Acho que seria legal a gente recuperar um pouco das reflexões que a gente teve e agora com um pouco mais de tempo, né? A gente consegue também refletir um pouco melhor. Mas eu queria começar contigo, Laura, te perguntando e tentando, de alguma forma, entender um pouco nesse tempo todo o que a gente teve de grandes mudanças do ponto de vista de formato. A gente, claro, tem um elemento fundamental, que é a esfera do vídeo, né? A camada de vídeo que veio e é polêmica, como a gente bem sabe esse tema, né? Mas essa camada de vídeo, ela traz uma percepção muito notável de uma mudança, de uma transformação no meio. Mas, além disso, o que a gente teve assim, de transformação do ponto de vista de formato? Você diz, não formato de anúncio, formato de podcast. De podcast, de mensagem, de programa, enfim, tentando explorar um pouco o teu conhecimento na produção, efetivamente. Sim. Né? A gente começou muito com Mesa Redonda, né? Podcast no Brasil no início, assim, nos primórdios, eram quase todos Mesa Redonda, ainda que não fossem videocasts, mas era sempre uma ideia de vamos sentar numa mesa e conversar. A gente tinha alguns monólogos também, que era uma pessoa que já era, às vezes, uma autoridade, ou alguém do rádio e tal, que falava e
enfim, desenvolvia determinados temas, ficava ali falando sobre em minutos, toda semana, tal horário, estou ali falando e tal, e geralmente mesas de conversas, né? Hoje em dia, eu acho que principalmente de 2020 para cá, da pandemia para cá, a gente viu a pluralidade de formatos acontecer. Eu acho hoje em dia que a gente tem tudo, ainda não num modelo tão... Ainda não como nos Estados Unidos, né? Sim. Como nos Estados Unidos tem documentais e ficção, Sim. já é um mercado de documental de ficção muito grande e extenso. Aqui no Brasil a gente tem poucos, mas a gente tem bons, né? Eu brinco, a gente tem Perfeito. poucos e bons. Perfeito. Tenho visto crescer alguns nichos. Eu acho que podcast infantil é uma coisa que tem crescido bastante. Que os pais querem tirar as crianças das telas, né? E colocar numa outra tela, de certa forma. Exato. Mas é aquilo de instigar a imaginação, né? Era os disquinhos que a gente ouvia quando a gente era criança. Isso. Hoje em dia você tem os podcasts, tem contação de história, dá para fechar o olho e imaginar que você está numa nave, que você está na floresta, que você está no fundo do mar. Então, tem interferências sonoras muito legais nos podcasts infantis. Tem uns que são muito bem produzidos. Então, é um nicho que está crescendo. A audiência é aquilo. Não é uma audiência estrondosa, mas é uma audiência de nicho. Perfeito. Legal. Então, para anunciante também é interessante. Aí a gente entra num outro assunto, pensar, cara, se quer atrair esse público e não quer fazer um comercial na TV, você pode falar no podcast que você vai ter... os pais vão estar te ouvindo junto com a criança, né? A criança nunca escuta sozinha. Legal. Os pais geralmente escutam com ela. Muito podcast de saúde também, a gente vê, geralmente é mesa redonda, é entrevista, porque você vai chamar um especialista e tal, mas tem muito debate de casos. Os hospitais estão todos fazendo podcasts, né? O AC Camargo tinha um que ia super bem, o Einstein vai lançar um agora, que eu fiquei sabendo. Então, assim, eu vejo que é um nicho que cresce de pediatria, tem vários, né, conhecidos e tal, mas de formato em si, acho que a gente tem tudo. A gente tem muita mesa redonda ainda, mas a gente tem visto os documentais crescerem, as ficções crescerem. Ainda é pequeno, mas está crescendo. Tem os infantis. Pegando um pouco de carona nessa agenda toda, né, de formatos, trazendo um pouco esse papo para você, Rodrigo, você acha que como é que isso está sendo refletido do ponto de vista de negócio? Quer dizer assim, antes a gente tinha esse formato, a gente até falou um pouco disso, e também o outro palestrante que nos antecedeu falou um pouco dessa coisa do modelo do podcast generalista, aquela mesa de entrevista que eu trago a celebridade e o fato de eu estar 3 horas conversando... Do político à celebridade. Exato. Né? Você tem o talk show, né? Que a gente você bem colocou. Que ainda vai muito bem, né? Que ainda é um modelo que vai muito bem. Criado, inclusive, pelo Jô Soares, lá, né? Lá atrás, na década de 80, né? Exato, não é um formato novo. Exato. Que, por sua vez, é uma inspiração também americana. Sim, claro. Que vem lá de trás. Mas o que a gente tem para dizer do ponto de vista também de percepção? Assim, as marcas estão olhando, estão começando a olhar para nicho também, quer dizer, ok, as grandes, um pouco do que a gente já havia refletido. Quando você tem um podcast com uma audiência enorme, você tem um tiro de canhão, é mais fácil, em tese, a marca perceber valor naquilo, porque ela tem uma percepção, é um pouco aquela coisa do sou refém do ROI, né? Eu sou refém do tiro de canhão. Então, para quanto maior número de pessoas eu alcançar, em tese para a marca é melhor, porque é mais fácil de vender internamente e pegar aquele budget. Mas como é que a gente percebe o olhar de nicho, né? Ele está começando a atrair também anunciantes? Enfim, não, marcas? sim, eu acho que tem, só complementando um pouco sobre essa questão de formatos, né? E aí você falou desses de ficção, de storytelling, etc. Assim, que eu vejo surgindo cada vez mais, desde produções originais de plataformas, até o UOL, por exemplo, tem uma linha jornalística muito bacana, a Rádio Novelo vem fazendo, né, várias coisas documentais. Trovão Mídia. Então, assim, a gente vê surgindo cada vez mais esse tipo de conteúdo, que eu particularmente gosto muito, mas isso também é um reflexo da forma que esse conteúdo pode ser monetizado, né? Porque no modelo antigo, tradicional, a gente tinha essa dificuldade, né? Como eu vou inserir uma marca, ou como eu vou financiar o meu projeto? Geralmente a publicidade, principalmente nesses mesacasts, aí o Nerdcast tem 16 anos aí de podcast, era o testemunhal, né? Quer dizer, na voz do apresentador, no início do programa, que vira parte integrante e traz umas limitações. Porque, primeiro, o anúncio que eu ponho hoje, tudo bem, daqui a 10 anos ele vai continuar lá, mas será que ele ainda é relevante? Perfeito. Você acha que o produto existe, né? Às vezes nem existe mais. Nem existe mais, e aí ele faz sentido naquele momento, mas a vantagem né, o que a gente tem hoje é tecnologia que tem os anúncios dinâmicos, então hoje eu tenho um anunciante, amanhã eu tenho outro, e a gente consegue aproveitar toda a audiência do programa e não a audiência específica
do episódio. E essa simples mudança ajuda a projetos de conteúdo de documentários ou storytelling, como você falou, né? E isso é uma coisa, né? Mas aí falando sobre o nicho, sim, acho que também é um outro segmento interessante, porque falei lá, né? O podcast não é necessariamente broadcast, ele é narrowcast, então um podcast de criança, por exemplo, fala com um público específico de mães e tem uma força muito grande, assim como, por exemplo, o agronegócio, né? Eu tenho podcasts de agronegócio que às vezes não tem uma audiência gigantesca, mas ele tem uma audiência fiel e muito relevante para aquele segmento, que é interessante para marcas como de banco ou setor automotivo, até não necessariamente as endêmicas, né? Quer dizer, claro, para uma Bayer ou para uma empresa de agro, faz todo sentido estar ali, mas tem um entorno também que faz sentido para algumas marcas falarem. E é assim que eu vejo a evolução. Né? Legal. Só pensei um negócio enquanto você falava, porque você falou dos documentais e tal. O documental, ele não permite que a gente tenha o testemunhal, E você tem que ter esse distanciamento também de quem apresenta e de quem anuncia. Exato. E aí, evoluindo os modelos de inserir spot, né, dos anúncios dinâmicos e tal, eles facilitam que os documentais sejam financiados, né? Então, pluraliza a quantidade de documentais. Porque antigamente a gente só tinha um modelo testimonial, né? Sim. E agora os outros modelos de publicidade estão chegando. E assim, tem espaço para esse tipo de conteúdo, né? Assim, tem o fenômeno Mulher da Casa Abandonada. Claro, fenômeno. Assim, divisor de águas. Dos estrangeiros, gringos, da plataforma. Que podcast é esse que está rolando no Brasil, que deu um boom aqui na audiência. Fenômeno. E o porquê Nada bateu até hoje. O porquê que ele é tão legal? Porque ele é em áudio e a descoberta do ouvinte acontece durante o programa. Quer dizer, então, você junto com o Chico lá, né? Quer dizer, você vai descobrir a casa abandonada, não está abandonada, não tem uma mulher, cuidadinha da mulher. Não, calma, ela está sendo, né, perseguida pelo FBI internacional. Então, claro, a história é muito boa, mas mais do que isso, a forma que essa história foi contada traz toda a diferença. Muito bom. Bom, a gente está vivendo o problema do tempo, como sempre, né? É o problema que a gente vive como sociedade como um todo, mas eu queria, só para a gente concluir, para a gente fechar, que vocês passassem, né, redes sociais, enfim, como é que a gente continua essa conversa diretamente com vocês e para quem está nos assistindo, nos ouvindo aí. Eu sou Laura Capanema, meu LinkedIn, meu nome, e de rede social eu estou no Instagram, @LauraCapa. Twitter, dei um tempinho. Twitter que não é mais Twitter, achei melhor dar uma respirada fora. Eu sou o Rodrigo Tigre, né? Eu acho que você me encontra melhor no LinkedIn, é onde eu produzo o meu conteúdo. Acaba que o Instagram é mais pessoal, tem fotos, meu filho é fechado, inclusive, mas o nome é fácil, né? Tigre, Rodrigo Tigre, você consegue me achar aí. E a gente tá aqui aberto para continuar essa conversa aí para quem quiser saber mais sobre isso. Bom, obrigada. Eu sou o Samuel Leite e esse foi o podcast por um dia. Você me encontra também no LinkedIn, no @Samuel Leite. No LinkedIn não fala arroba, mas enfim, no Samuel Leite você me encontra por lá. E foi um prazer gravar esse conteúdo para vocês. Um abraço e até a próxima.